E a galera, realmente essa volta foi rápida, né? A gente não teve as mesmas necessidades de outrora. Sandro, prazer estar com você, não preciso nem apresentar, né? Agora a gente vai bater um papo com o professor Sandro Coco, professor de Ciências Humanas, Vírus Cursinho. Aqui é uma fera, né? Um cara que eu tenho muito prazer em estar conversando, né? A gente já troca já bate esses papos de longa data. Todos os anos ele me convida, inclusive, para fazer uma aula no isolado dele. Esse ano, infelizmente, não ocorreu, mas como esse ano ainda não acabou, do ponto de vista do Enem, eu estou aguardando esse convite, viu, Sandro? Ainda? Só para deixar claro aqui, para registrar. O bom é que tá gravado. Meu filho? Então, cara, eu agradeço o convite. Fico muito feliz em estar aqui dialogando com você, porque é uma pessoa que eu gosto muito de trocar uma ideia. Nem sempre a gente concorda, na maioria das vezes a gente discorda, mas eu sempre aprendo muito, né? E isso é o que para mim é mais válido. Deixa eu fazer uma ponderação. Eu concordo muitas vezes com você. É porque como você fala muito bem, quando está na frente do povo e eu concordo com você, aí eu só me calo. Porque eu me sinto representado na fala, eu não tenho mal que acrescer. Aí quando eu discordo é que eu falo. Aí parece que a discordância está em mais constante, né? Entendo. Pois é, cara, e falando dessa ideia de mudança, seja mudança de pensamento, mudança de rumo na sociedade, a gente estava conversando aqui com o Rafael, você estava ali vendo, né? A gente falou aí dessas rupturas de pensamento naquele momento de Grécia Antiga, e a gente veio até os tempos atuais e voltou fazendo algumas analogias. O que é que você tem a trazer aí para a gente iniciar esse papo? Ontem a gente estava dialogando, né, eu e o Rafael, sobre essa aula. Aliás, sobre essa conversa, né, e a gente ficou, cara, tinha que ser nós três, mas infelizmente a logística, né, devido ao espaço, não permitiria o mínimo necessário de segurança. Né? Exatamente. Mas assim, a gente pensou, por exemplo, eu acho que a primeira grande guinada intelectual, a primeira grande guinada cognitiva, não no aspecto biológico, porque isso aí é uma incógnita não só para a antropologia, mas também para a biologia, quando se deu o primeiro momento que nossos ancestrais resolveram pensar, né? É algo muito teórico, né? Não tem uma comprovação exata de quando isso se deu. Depois, quando a gente saiu do urro, né? Até chegar à fala e tal, isso é muito sombrio ainda, né? Para as ciências humanas e até mesmo para a biologia. Muito embora um livraço, né? O Sapiens, do Harari, trabalhe com mais detalhe esses conhecimentos, que fogem um pouco a gente que é de humanas. Mas assim, a primeira grande guinada foi a que Rafael citou, quando nasce a filosofia e o homem se afasta dos mitos. É uma tentativa de laicizar o pensamento, como você bem colocou. O mito, ele não é uma mentira, mas não necessariamente ele é uma verdade. É uma narrativa, né? Muita gente toma como oposto, né? Se ele não é verdade, então ele é mentira. Não necessariamente. Há quem diga que o mito é a primeira leitura do mundo. E eu gosto muito dessa frase, né? O mito como a primeira leitura do mundo. E ali nasce a filosofia, né? Essa foi a grande guinada. A busca para tentar entender o mundo de forma racional, crítica, lógica, não mais baseado na crença, mas sim baseado na razão. E aí o segundo momento que Rafael falou na Idade Média, essa razão ela é subordinada à fé. Pelo poderio, pela conjuntura política do Império Romano, da Igreja Católica, há uma subordinação da filosofia, da razão à fé. Há um apelido que, de certo modo, está em desuso e não é muito coerente a gente usar, é chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Como se quisesse dizer que não houve produção do conhecimento ou do pensamento, uma vez que a Igreja tomou o poder e passou a determinar o que era verdade, o que era mentira, e etc, etc, etc. Resultado. Por que esse apelido está meio que em desuso? Primeiro, você pontuou muito bem. Estamos falando de filosofia ocidental. Estamos falando do desenvolvimento do conhecimento ocidental. Não é? No Oriente a gente teve produção No Oriente a gente teve uma produção gigante. Muito mais próxima de Aristóteles, que era realista, que era de certo modo materialista, muito mais próximo da ciência
desculpa a redundância, da ciência científica, como nós compreendemos, da ciência empirista. Que segue método, né? Isso. Enquanto nós, do Ocidente, estávamos muito mais próximos do platonismo. Uma coisa mais teórica e tal, e etc. Resultado, Tiago. Nós aqui no Ocidente, nós simplesmente herdamos essa herança platônica, essa teoria, né, essa coisa mais idealista, mas não descartamos Aristóteles. O que ocorreu foi, na guinada, a virada para a Idade Média, nessa grande transformação, se buscou a necessidade de cristianizar esses dois caras. Então, no primeiro momento da Idade Média, Santo Agostinho, ele mistura o pensamento de Platão com o pensamento de Cristo. Caiu até uma questão no Enem falando sobre isso, um texto do Danilo Marcondes. Então, ele mistura o cristianismo com o pensamento de Platão, e isso perdura até a Baixa Idade Média, até já o final da Idade Média. Só que no conflito entre árabes e cristãos, muito depois das Cruzadas, quando os árabes tomam todo o norte da África e o sul de Portugal e Espanha, acho que você há de lembrar, da segunda série do ensino médio, você estudou um tema chamado Guerra da Reconquista. Você pode não lembrar do conteúdo, mas você lembra desse nome. Guerra da Reconquista. É quando portugueses e espanhóis, é quando os reinos ibéricos se unem para expulsar os mouros, né, os muçulmanos. Então, é nesse momento que o Ocidente cristão católico compreende que os muçulmanos, há muito tempo, tinham bagagem literária de Aristóteles. E isso foi, de certo modo, um alerta. Tipo, se a gente não conseguir encaixar Aristóteles aqui na nossa teologia, nós vamos perder muitos fiéis. Porque Aristóteles era muito mais próximo de uma ciência experimental, de algo tátil, de algo útil, de algo verificável. Entendeu? E aí é quando vem o tomismo, né? Quando São Tomás de Aquino começa a reinterpretar alguns dogmas à luz de Aristóteles. Então você tem primeiro um Agostinho, né, Santo Agostinho, trazendo Platão para dentro do cristianismo, e depois Tomás de Aquino trazendo Aristóteles para dentro do cristianismo, né? Isso. E aí, dois parênteses, né, que eu queria fazer uma consideração. Primeiro, é interessante como a guerra, ela não gera só embate, né? Ela gera incorporação de coisas, principalmente de ideias, principalmente do que é imaterial, né? Sim. A matéria, ela conflita, mas as ideias acabam se fundindo na guerra, né? Sim. À medida que a matéria se choca, as ideias se fundem, né? Você falou disso, eu só lembrei da série agora que vai voltar mais uma temporada, que são os Vikings, né? A Netflix lança agora a segunda parte da quinta temporada, né? Que é a sexta temporada. E ali, Ragnar, né, mostra ele absorvia muito conhecimento e transmitia muito conhecimento, né? E aí você falou da Guerra da Reconquista e como os caras absorvem Aristóteles para dentro do cristianismo. Uma outra coisa que eu estava querendo falar do começo da sua fala é que você diz, Aristóteles e Platão tiveram ideias fundidas à ideia de Cristo na Idade Média, né? Isso pode ser interessante, pode ser perigoso. Depende de quem está fazendo essa fusão. Porque eu posso nem ter a ideia de Cristo, nem ter a ideia de Aristóteles. Eu posso fazer um recorte de Cristo, um recorte de Aristóteles e dizer o que eu quero dizer. Nem dizer o que Cristo quis dizer, nem dizer o que Aristóteles quis dizer, né? Sim, de certo modo, sim. Não é à toa que nesse casamento entre o poder político e o poder eclesiástico, é aí que vem a questão do termo Idade das Trevas. Você não podia acreditar em tudo. Você era obrigado a acreditar na visão platônica da Igreja Católica. Ou, posteriormente, na visão aristotélica da Igreja Católica. Porque você não tem a ideia, o pensamento de Cristo, ele tem um rompimento forte na ideia o que se era a ideia do Deus judaico, né? Você tinha uma ideia de temer a Deus antes de Cristo. Deus era temor, né? E Cristo pegou esse Deus e transformou em amor. Você deixa de temer a Deus e passa a amar a Deus. Porque como é que você vai temer alguém que sacrificou o seu filho por você? Sacrificou o próprio filho por você. Ele não está aqui para lhe castigar. Interessante essa leitura.
né? Jesus Cristo transforma o medo em amor, mas a Idade Média continua pregando um Deus temeroso. A obediência pelo medo. A obediência pelo medo. Senão vai para a fogueira. Isso vai refletir também na própria política, né? Posteriormente, alguns estados nacionais absolutistas vão se respaldar em teorias de filósofos que defendiam essas ideias totalitárias, entendeu? Então, sobre uma égide cristã, tipo, ó, você tem que obedecer o rei, porque o rei, ele é a figura que Deus escolheu para o representá-lo na Terra. Ou você tem que obedecer ao Papa, porque ele é representante de Deus na Terra. Pois é, mas o próprio Cristo não elegia pessoas como representantes, né? De forma nenhuma. Até ele diz, isso é de César, isso é de Deus. Uhum. Ele separa César e Deus. A parte mais fenomenal que eu acho então do Novo Testamento Né? é essa. Ele separa César e Deus, mas o pensamento medieval ele junta. Tá, aí você disse, houve uma fusão do pensamento platônico e do pensamento aristotélico com o pensamento cristão, e aí me veio essa ideia. Talvez isso tenha norteado um recorte conveniente das falas de Cristo. Sim, Né? perfeito. E a mensagem, essa quebra de pensamento que o Cristo trouxe, não repercutiu imediatamente naquela época, é o que o Rafael estava dizendo aqui, Exato. após o nosso debate aqui nos bastidores, né? Quando a gente fez o corte, Rafael fez essa fala que o pensamento de Cristo, ele rompe com o pensamento da época, mas ele vem romper de forma bem tardia. Já na modernidade. Ele não rompe na Idade Média, talvez por esses recortes e falas de forma conveniente, né? Aí assim, Tiago, a razão ela não fica silenciada, ela não fica subordinada à fé, porque aí vem o renascimento. E é o renascimento, o que o nome em si quer dizer, né? Se eu não me engano, quem dá esse nome é Honoré de Balzac, né? Um escritor, né? Da literatura. E aí Balzac chama de renascimento esse período, que vai do 300 ao 500, que ele diz que é uma tentativa de renascer a razão greco-romana, que foi silenciada pela igreja. Aí fica a pergunta, mas essa razão não foi retomada e cristianizada? Foi, mas ela não foi retomada de forma laica. Entende? Ela voltou a ser subordinada a uma crença. Ela voltou a ser subordinada a uma fé. Com o Renascimento, vem todo o ideal humanista, que talvez se aproxime muito mais daquele Cristo que Rafael tinha falado, entendeu? O Cristo histórico, aquele Cristo que pregava perdão, pregava amor. E aí, com o Renascimento, apesar de ser lindo e libertador, essa coisa da razão crítica, rigorosa, lógica, e não mais do fideísmo, da crença, mas ao mesmo tempo isso aí caminha para um novo aprisionamento da razão. Por quê? Porque com o humanismo, com todas aquelas ideias de antropocentrismo, naturalismo, racionalismo, o cientificismo e o individualismo no sentido de eu não preciso de um padre para interpretar a Bíblia para mim, eu não preciso de um cientista para me dizer a verdade, eu sou a obra mais perfeita da criação, eu sou um ser racional, então eu posso ir buscar, seja na ciência, seja na teologia, não mais agora a visão do que é Deus de uma forma apenas baseada na crença, mas uma tentativa racional de entender Deus. Aí surge essa coisa chamada teologia, não mais como apenas uma mera crença, mas sim como uma busca científica. Esse conjunto de ideias aí vai desaguar em que? No século XVII, com a Revolução Científica, a partir de Newton em diante. Um pouco antes, né? O próprio Renascimento com Galileu, com Nicolau Copérnico. Aí vem a Revolução Científica do século XVII, vem o Iluminismo no século XVIII, né? O século da razão, o século das luzes. Porém, essa razão agora, que na antiguidade se aproxima, de certo modo, de uma vida melhor, de uma vida espiritual, porque ela é filosófica, ela não é só eu quero entender o mundo. Eu quero entender o mundo para eu viver melhor. Entende? Ela é uma razão contemplativa. Por isso a imagem do filósofo, com a mãozinha no queixo, pensando e tal. Mas agora, na Idade Moderna, essa razão contemplativa, ela se perde. Então, se na Idade Média essa razão virou serva da fé, na Idade Moderna, essa razão vira serva do método. Então ela se torna uma razão instrumental. A ciência agora aprisiona a razão filosófica dentro dos limites do que é útil. Trazendo aqui a ideia que a gente começou a debater com o Rafael, ele falava de uma objetividade para poder definir o que é a verdade, né? Uhum. E a ciência faz isso, né? Ela cria um método científico, uma sequência de passos, porque se não for seguido dessa forma, eu não tenho verdade.
Aí, galera, é importante dar uma relida no pensamento de Francis Bacon, no pensamento de René Descartes, que foram, na modernidade, os grandes idealizadores de um método científico, entendeu? E tudo isso aí deságua em quê? A última, talvez, não sei, Rafael pode me corrigir, talvez a última grande guinada do pensamento vem com o positivismo, que é a crença absurda na ciência, de que a ciência vai nos libertar de todas as mazelas humanas. A gente não vai ter mais uma nação com fome, porque a ciência vai ser suficiente para poder conseguir métodos, estratégias, criar determinadas condições para que tenha alimento para todo mundo. A ciência vai libertar o homem da ignorância. O positivismo ele chega a desaguar até mesmo numa crença, porque existem igrejas racionalistas baseadas no positivismo. Inclusive o pensamento de Allan Kardec, ele mescla, né, a ideia da religiosidade com a ciência, né? Sim. Você tem uma explicação muito científica do religioso, Sim. em Allan Kardec, né? Pouca gente sabe disso, quem não é espírita, né? Pouca gente sabe disso. Isso é interessante, porque é no mesmo período, né? Essa coisa do espiritismo. É justamente nesse período aí do século XVIII, XIX, né? E no início do XX, que todas essas ideias vão se tornar evidentes, né? E aí o que ocorre? O positivismo prega um mundo melhor através da ciência. Só que esquece a razão contemplativa. A razão que nos faz pensar porque estamos aqui, quem somos, qual o sentido da vida. E aí, por ficar muito instrumental, nós temos o século XX, os 50 primeiros anos do século XX. Quando você pensa nos 50 primeiros anos do século XX, eu sei qual a imagem está na sua cabeça. A imagem que está na sua cabeça é a bomba de Hiroshima explodindo. Né? Então, assim, é o Holocausto. Então, assim, a metade do século XX, a primeira metade do século XX é a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Russa que deságua depois, na Guerra Fria. Então, assim, é só miséria, né? A fome aumentou, peste nem se fala, doença nem se fala, parece um cenário apocalíptico. É engraçado que, como a Bíblia ela é muito metafórica, né? E a humanidade, ela repete os passos, só que com instrumentos diferentes, né? As pessoas brigavam com os braços, depois com pedra de pau, pedaço de pedra e pau, né? Lascas de pau, depois com lâminas, depois com revólveres e depois com bomba. Mas a humanidade sempre brigou. Então o que você tem são conflitos entre pessoas. Então a humanidade ela repete passos, só que com instrumentos diferentes. E a gravidade ela é sempre extrema, porque se eu estou vivendo aquilo, a coisa mais grave que eu percebo é aquilo. E como a Bíblia ela é metafórica, eu sempre trago o Apocalipse para dentro, né? Essa questão do Apocalipse sempre vai... É sempre o fim dos tempos. E sempre vai acertar. Sempre vai acertar, porque sempre vai ser pior. Porque o nosso poder de destruição, o nosso maquinário destrutivo é muito maior. Aumenta, né? Aumenta. E aí eu conversando uma vez, o pessoal, não, porque essa pandemia, não sei o que, tenha calma. A gente vai atravessar isso, claro que com muitas perdas, né? Lamentável, e é preciso ter todos os cuidados, mas eu estava citando como exemplo justamente o início do século passado. Ali foi um povo que sofreu, viu, Sandro? É muito parecido com o nosso agora. Mas os caras pegaram em um intervalo de tempo muito curto, em 1 ou 2 décadas, a mesma geração. Ela pegou a Primeira Guerra, seguida da gripe espanhola, a Grande Depressão e a crise de 29. Que foram 3 eventos globais, né? Se for um ser humano que pegou a primeira evento com 15 anos, com 30 anos ele vivenciou tudo isso aí praticamente. Exatamente. E a gripe espanhola inicia ali no contexto. 2 anos depois da Primeira Guerra, você tem a gripe espanhola matando gente. Há quem diga que matou 50 milhões de pessoas, mas tem alguns estudos que dizem que chegou a matar até 200 milhões, que os dados não são precisos, então varia entre 50 e 200 milhões. Agora você imagine, 100 milhões de pessoas, é muito, muito superior ao Covid, também muito porque a medicina não era tão avançada, né? Mas numa população que também era muito menor. Então, numa população muito menor, tendo uma baixa de 100 milhões de pessoas, são muitos conhecidos e parentes seus que morreram. Se a gente for fazer uma estatística percentual,
correta, pegando o número populacional, Percentualmente, o período da as doença, né, de muitas- quando ela surge até conseguir encontrar algo que possa freá-la, né, ou até mesmo uma vacina, de fato. Se a gente for fazer essa relação, a gente está numa situação muito mais confortável pelo avanço científico que nós temos. E aí você supera a gripe espanhola. Quando você pensa que a Primeira Guerra acabou, vem a gripe espanhola. Quando você supera a gripe espanhola, vem o crack da Bolsa de 29. Né? E a Grande Depressão. Foi um povo que sofreu ali em 15 anos um absurdo, viu? Acho que de 14 para 38, né? Já abrindo aí em 39 as portas para a Segunda Guerra. Fora os regimes totalitários que já existiam desde a década de 20, né? Na Espanha já existia da década de 20. Então imagina, você tem que enfrentar uma gripe espanhola com uma guerra espanhola. A Guerra Civil Espanhola. E assim, chegamos na contemporaneidade com qual fundamento? Né? Se na Antiguidade era a razão. Na Idade Média era a fé. Tá, quem vai responder quem somos, de onde viemos, para onde vamos, é a razão. Na Idade Média é a fé. Na Idade Moderna é a ciência. Até chegar na contemporaneidade com o positivismo de dizer, sim, de fato, a ciência vai nos dar um mundo melhor. E realmente trouxe muita coisa boa. Mas também trouxe muitas interrogações. A gente costuma dizer que da contemporaneidade para cá, que ainda é contemporaneidade, né? A gente não sabe até quando nós chamaremos esse período de contemporaneidade. Bauman tenta romper, né? Aí a gente diz que é um período da crise. Qual é o fundamento? Não sabemos. Então são crises dos valores, crise da religião, mas é crise também da ciência. Não no sentido, como a gente vê hoje, do negacionismo científico. Entende? Mas crise da ciência no sentido de até onde ela foi, com que ela mexeu e para onde ela vai. Né? Tem uma canção do Gilberto Gil que ele fala isso, né? Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Né? E tipo, para quem ela serve? Ela é só um instrumento. Então, para quem ela serve? Para melhorar o mundo, para melhorar a vida. Mas de quem? Supõe uma visão apocalíptica mesmo, catastrófica no sentido biológico, ambiental. E suponha que a gente colonize, até recentemente mostrei para Rafael o poema do Drummond, O Homem e Suas Viagens, onde ele mostra que o homem coloniza a Terra, destrói a Terra, se chateia, faz um foguete, vai para Marte, coloniza Marte, se chateia, vai para Vênus, e aí depois ele vai para o Sol, ele faz uma roupa incinerável e vai para o Sol. E ele acha o Sol um touro espanhol domável. E aí ele se chateia do Sol. E aí o último verso do Drummond diz, cabe agora ao homem colonizar a si mesmo, seu coração, se entender qual o sentido da vida para ele, entendeu? Pisar o pé dentro de si, colocar bandeira, né, como fez na Lua, em si, para ele poder se entender. Aí sim ele vai poder parar de querer sair destruindo tudo. Mas numa visão dessa apocalíptica, uma coisa meio o Wall-E, o desenho acho que é da Pixar, da DreamWorks, não lembro. Se nós tivermos um outro lugar fora do espaço para sobreviver, quem vai para lá? Quem tem poder aquisitivo. Então, assim, trouxe melhoras? Trouxe. Trouxe muita coisa boa? Trouxe. Mas não foi para o mundo, foi para todos. Né? Você falou em crise de ciência e eu pensei em outra coisa. Eu estava pensando na crise científica, que a ciência sofreu uma crise, eu não estava levando por esse lado, estava levando por outro lado. Estava pensando como o avanço na ciência cria uma crise na ciência. Sim. Porque ela desmente ela mesma o tempo inteiro. Sim. O Wendel estava aqui hoje no começo da manhã, e ele assim, antes a gente reconhecia 3 estados da matéria, depois descobriram o 4º, depois descobriram o 5º, e agora você sabe que tem muito mais. E quando você tem um novo conhecimento científico e ele soma ao que já existia, novas ferramentas, você não tem uma crise. Mas quando uma nova descoberta desmente o que já existia, aí você tem um avanço científico gerando a crise na ciência. Albert Einstein, por exemplo, diz que o tempo é relativo. Então perceba que ele meio que desfaz muito do conhecimento que a ciência tinha como verdade absoluta, porque se tinha uma coisa que era absoluta, era o tempo. O tempo era uma das poucas coisas absolutas na ciência. E Einstein relativiza o tempo. Então perceba como o avanço científico gera uma crise na ciência. E tem um detalhe, o avanço científico está muito rápido. Então antigamente você tinha uma geração desmentindo outra.
Hoje você tem uma geração desmentindo a si própria. Esse próprio, né? É legal isso, né? E é importante que os alunos entendam que esse termo desmentir não é no sentido pejorativo. Não. Né? Porque a galera pensa assim... É refazer o conceito. Hoje, por exemplo, a gente com esse negacionismo científico, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, em sala de aula, quando eu digo assim, olha pessoal, a filosofia... E aí é a coisa mais bacana, né, da filosofia, na minha opinião, é que ela critica tudo. Muita gente pensa assim, a filosofia critica a religião. Não, ela critica tudo. Ela não aceita ser subordinada a ninguém. Embora a fé tenha tentado subordiná-la, e embora a ciência tenha tentado subordiná-la, ela está lá, como Sócrates diz, como uma mosca que incomoda, entendeu? Catucando, mexendo, refletindo. Daí também quando eu disse, aproveitar aqui, pode ser que eu tenha passado a impressão errada. Daí também quando eu digo que a ciência refaz a própria ciência, ela não refaz com achismo. Não, de forma nenhuma. Eu não vou deixar de dizer que a Terra é redonda e achatada nos polos, e vou dizer que ela é um triângulo, sem nenhum embasamento para dizer que ela é um triângulo. Não é porque eu acho. Eu não saio desmentindo as coisas no achismo, né? Exato. Ó, você falou do Einstein. Há na filosofia uma relação muito grande entre a teoria de Newton e a teoria dele, né? Porque aparentemente são antagônicas e paradoxais, né? Mas nós temos outros nomes na filosofia da ciência, na contemporaneidade, que faz esse papel de criticar a própria ciência. E são filósofos da ciência. Acho que os três porquinhos, vamos dizer assim, mais famosos dessa bagagem filosófico-científica é o Paul Feyerabend, que o nome do livro dele é Contra o Método. Eu não sei se cai bem, Neto, mas ele diz assim, nem toda descoberta científica ocorre pelo método. Às vezes ela ocorre contra o método, né? Então assim, às vezes o cara vai lá, cria todo um cenário de chegar a um determinado conhecimento, e o acaso vai lá e se encarrega de dizer, olha, não é aqui, né? Acho que a aspirina foi assim. Assim, não é por aqui. Então assim, ele diz que não necessariamente o método acerta sempre. Acerta sempre. E é válido sempre. Aí vem o Paul Feyerabend, vem o Karl Popper, com a falseabilidade. Ele diz, não cabe à ciência provar as coisas como verdade. Cabe a ela estudá-las, e quando se aproximar de uma verdade, o papel do cientista ele deve ganhar uma nova conotação. Ele deve agora tentar pegar essa verdade e menti-la. Ele tem que buscar todo tempo quebrar essa verdade. Enquanto ele não quebrar essa verdade, questioná-la, né? Essa verdade continuará a verdade, mas ela não é, ela está. Até que ele chegue a um paradigma, ele descubra algo que quebra essa verdade. Enquanto não quebrar, ela está a verdade. E o último é Thomas Kuhn. Que diz o quê? Thomas Kuhn, ele prega a revolução dos paradigmas, né? Ele diz, olha, uma verdade científica, ela só é verdade enquanto ela não chega na crise dos paradigmas. Mas essas crises sempre existirão. Porque nós vamos ter novas ferramentas. Só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. Por que nós acreditamos em 3 estados da matéria até pouco tempo atrás? Porque nós não tínhamos conhecimento, ferramenta e bagagem suficiente, entendeu? Para isso. Sim. Sandro, infelizmente vai dando nosso horário. Papo muito bom. Eu até, como eu disse a Rafael, eu gosto mais de discutir humanas do que natureza, mas é porque eu vou absorvendo mais coisas, né? Foi porque você pegou a parte mais técnica da humana, que você foi para o direito. Se você tivesse ido para a história, se tivesse ido para a filosofia, você ia ver o que é. É verdade. É sensacional. Ontem eu estive aqui com Fernando, né, na história, e com Blênio, na geografia. Discussão muito boa. Cara, muito obrigado aí pela participação. Eu lembro disso. A gente podia organizar, a gente já vive conversando, né? Rafael também, para estar Rafael aí no jogo, os demais professores. Começar a gravar, né? Essas conversas, a gente já conversa naturalmente. Marcar um dia da semana para tomar um café e ficar gravando as conversas. A conversa é boa, divirta, é prazeroso. Você dizendo isso, se Anderson estiver nos assistindo, ele já vai mandar uma mensagem já, dizendo assim, tá vendo? Nossa ideia aqui, ele é doido para lançar um podcast. Entendi. E aí, aqui nem é cansativo, a gente também se permite errar, né? Esse tipo de aula é bom porque eu me permito fazer perguntas e você dizer que está errado e vice-versa, a gente vai, né? Então não gera aquela pressão, aquela obrigatoriedade
de sair tudo certinho, né? E de repente a gente vai conversando e vai gravando e quem quiser assiste. Quem É não uma gostar. aprendizagem, é uma aprendizagem. É. Mas valeu, cara. Muito bom, muito obrigado. Feliz ano novo aí pra você, pra sua família, Você também. pros seus animais. Agora são 3. Né? E para você, galera que está em casa, a gente vai estar soltando amanhã um nosso simulado virtual para quem quiser se manter resolvendo alguma questão, alguma coisa. Mas aproveita esses diazinhos aí para dar uma descansada. Dia 4 a gente está de volta com as aulas no Vírus Cursinho, né? Então, aproveita um pouco a família, dá uma relaxada. E quando voltar, a gente já volta praticamente em cima do Enem, aí vai ter que ter foco, tá? Um grande abraço a todos. Quem pegou só o final, os vídeos vão ficar disponíveis e gravados no canal. É só revisar à vontade. Grande abraço, valeu. Valeu, Sam.